Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Vocês já sabem, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E o nosso papo hoje é sobre TikTok Voice, a voz do TikTok. Bora lá entender esse papo, bora lá que esse episódio tá começando e tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast, Tendências e Pendências. Hoje a gente vai falar de uma tendência e uma plataforma que a gente já vem falando há bastante tempo, como ela vem se desenvolvendo e crescendo no mundo todo. Aqui no Brasil não seria diferente, embora recentemente ela tenha passado por alguns desafios, principalmente no mercado americano, onde ela está à mercê de ser em xeque, pode ser banida, né? Mas por aqui tudo continua como antes, só que ela continua evoluindo, né, Caio? Exato, Fred, prazer estar de novo aqui com você, com a nossa audiência de sempre lembrando, toda terça-feira Varejo Cast Tendência e Pendência, toda quinta-feira tem o Varejo Cast News para você com as notícias. Hoje nosso papo de tendência aqui, e é legal, né, Fred? Toda vez que eu falo sobre TikTok, eu sempre levanto lá em palestra para as pessoas, quem aqui usa TikTok? Normalmente, cara, você vê aquela galera lá de metade da audiência lá, não tem TikTok e tudo mais, a gente fala, toma cuidado, né? O teu consumidor tá lá, principalmente se você quer vender para gerações mais novas, né? Ele tá lá. Você tem que entender minimamente o que eles estão escutando, como eles estão se comunicando, para que sua comunicação seja assertiva com eles. Então o papo do TikTok não é que a gente quer que o varejista monte para ficar fazendo dancinha, né? Até se faz sentido para a marca, se faz sentido para aquilo que é a tua proposta, faça. Mas a questão principalmente é assim, observe o seu consumidor. É um laboratório nessa história toda, certo, Doc? Certinho, Caio, e é muito legal isso que você está falando, porque é exatamente isso, né? Quando a gente vê essas reações das pessoas, né? Tipo, TikTok... Não é para mim. Não é para mim, é esse negócio de dancinha, ou seja, criou-se um estereótipo, né? Em muitos, né? Que o TikTok é um ambiente só de dancinhas. Só que, como a gente falou já aqui, a geração, né, as mais novas, principalmente a geração Z, né, e uma parte da Alpha também, né, que embora tenha até 14 anos, mas a galera já tá por ali, a gente já fez episódios aqui falando que já são os novos influenciadores buscados pelas marcas, né, Caio? Mas se a gente for pegar aí, principalmente a geração Z, a gente falou de muitas tendências aqui no nosso Varejo Cast, que são, o gatilho vem da geração Z, ou seja, são eles que estão provocando esse movimento. A gente falou de Girl Math, Dupe, todas as relacionadas ao mercado de trabalho, né? Mercado de Quiet Ambition, Quiet Quitting, e aí vai, né, cara, nessa história toda. Veja o poder dessa geração que, segundo estatísticas e perspectivas, até 2035 mais ou menos, vai ser a geração com mais poder econômico no mercado. Então, é bem ali. Então, é importante a gente observar isso daí, não com um pré-conceito, mas começar a mapear o que está acontecendo. E o nosso episódio de hoje traz exatamente mais uma dessas tendências que podem virar um novo status quo, que pode virar um novo padrão, que essa geração está disparando aí no mercado, que é a linguagem do TikTok. É isso mesmo, meu amigo Caio Camargo? Exato, e vale a pena também para você complementar este episódio, se você não escutou ainda, né? Um episódio que a gente chamava A Era do Review, que a gente fala dos efeitos do review, né? Que é você ter alguém analisando algo antes por você nessa história toda, né? E o efeito disso principalmente nas redes sociais. Vale lembrar, Fred, eu vi uma palestra do TikTok há muito tempo atrás, um ano e meio atrás, alguma coisa assim, que eles já se falavam que eles não eram uma rede social, eles eram uma plataforma de conteúdo. Ou seja, na mesma posição que é o YouTube, que não é uma rede social, é uma plataforma de vídeos, uma plataforma de conteúdos, né? E eles já colocavam, não é um negócio de dancinha, tem humor, tem receita, eu, por exemplo, consumo muito coisas de humor e coisas de culinária pra caramba, cara, né? Tem até um cara que eu sou fã, que é Antônio Maioca, que é fantástico, assim, ele fala, tchau, ragazzi, e começa a falar umas coisas, talvez você que tenha escutado, já escutou, né, também sobre esse cara. E um monte, meu filho adora o Chef Otto, que é um outro cara bacana de culinária, que faz também coisa no TikTok, e por aí vai. Então, não é uma plataforma só de dancinha, ou só de coisas efêmeras, ou só de coisas assim, que não fazem sentido pro dia a dia. E aí tem muita marca fazendo conteúdo estratégico nessa história. Então, por isso que vale a pena você entender esses conteúdos, porque uma vez que você sabe se comunicar com a sua audiência, você vai vender para ela, que é o teu foco, certo, Doc? Certíssimo, Caio. Sabe o que isso me lembra também? Um episódio mais recente, a gente falou como o TikTok está se transformando na ferramenta de busca dessa geração.
Exatamente. Então a geração Z já não usa mais o Google como sua principal plataforma de busca e está utilizando o próprio TikTok. E eu tenho um slide na minha palestra que fala que 57% da geração Y foi a um restaurante pela primeira vez após descobrir esse restaurante no TikTok. Né? Então veja como as coisas vão se alinhando, né? Ou seja, não é ao acaso, as coisas vão acontecendo, e daí a importância, né, de seja qual for o seu negócio, de você mapear para ver se e como, né, você pode utilizar essa plataforma, mas principalmente para aqueles que estão trabalhando para gerações Y e Z, principalmente, saber que essas gerações estão no TikTok e utilizam o TikTok não apenas para colocar a sua voz, né, colocar ali a sua vida, mas também para gerar um conteúdo que influencia várias pessoas, né, Caio? Cara, tudo a ver o que você falou da busca, só para dar um exemplo claro para nossa audiência. Por exemplo, galera, o Fred, por exemplo, tem se apaixonado por lamen, tá? Recentemente eu apresentei lamen para ele e se apaixonou. Mas vamos supor que o Fred estivesse aqui em São Paulo, estivesse querendo descobrir qual que é um bom lamen para se comer na Liberdade. Ele vai lá e põe lamen Liberdade, cai uma série de reviews de pessoas que escreveram conteúdos, fizeram vídeos falando do lamen que comeu na Liberdade para ele escolher o melhor restaurante dele nessa história. Então, as pessoas estão usando como um guia de consumo essas plataformas, tá? Então, estão brincando lamen na Liberdade, mas pode ser compra barata no Bom Retiro, na 25 de março, né? Achadinhos e tudo mais, né? Um passeio no Oscar Freire, tanto faz. Então, as pessoas estão usando aquilo como um guia de compras também, tá? Então, por isso que é importante você estar frisando, criando conteúdos nesse sentido, para também estar sendo aí como uma das opções na hora do teu consumidor escolher, certo, Doc? Certo, e no episódio passado, falando do Dia das Mães, a gente inclusive deu alguns exemplos de marcas que já estavam se utilizando disso para esse Dia das Mães, né? Então faz todo sentido. E eu quero começar falando um pouquinho do que é essa linguagem do TikTok. Agora, eu acho que a gente começou, né? Contextualizou super legal, mas eu queria que você fizesse a apresentação, Caio, já falando como se fosse o TikTok. O desafio, meu amigo Yannis, joga aí. Esse é o desafio que faz eu suar frio para apresentar, vamos lá. Yannis, por favor, jogue aí a vinheta Desafio Varejo Cast. Primeiro dar o contexto para nossa audiência, né? Esse tema que a gente está debatendo hoje, ele vem de um artigo da BBC, se você preferir, tá? Da BBC. E a BBC, ela fala sobre um pouco como esses tons de vozes, né, do TikTok, tá influenciando o comportamento de como as pessoas falam o inglês, né? Estão usando o inglês, né? E aí ela coloca dois exemplos aqui, que é o Uptalk e o VoiceFry, que a gente vai colocar para vocês nessa história depois. Quando a gente brincou da era do review, a gente falou que muito a linguagem parecia sempre ser a mesma, né? Normalmente é uma voz acelerada, jogando um tom pra cima nessa história. Então assim, eu estou aqui com dois amigos aqui, escutando um podcast super bacana sobre varejo. Olha só que bacana o tema que eles discutem. Então tinha uma história por trás ali, uma narrativa muito similar. Então quando você vê o cara falando de restaurante, né? Olha só esse super restaurante, rodízio de sushi que a gente encontrou. Dá uma olhada no tamanho dessa porção. Olha só como veio essa batatinha. Tem uma conversa que a gente sempre vê nos vídeos da mesma forma, tá? Desafio 1, completo aqui nessa história. Desafio cumprido. Só um parênteses aqui, que você falou BBC ou BBC. Para quem tá nos ouvindo, nunca ouviu falar, né? Eu sei que é muito difícil, mas só para isso, é a maior rede de comunicação do Reino Unido, da Inglaterra. Isso. É como se fosse a Globo aqui, só que, assim, muitos, inclusive, né, quem ainda assiste TV e tal, gosta do Fantástico, a maioria, eu diria que 100% daqueles documentários que aparecem ali de natureza, é feito pela BBC, né? Então, os caras são muito bons, tem muitos documentários, tem um canal de programas assim, muito importante, inclusive, de pesquisas, de descobertas, bem interessante. Mas voltemos aí. Aí vem VoiceFry, cara. VoiceFry, segundo a descrição, para vocês entenderem, né, seria um fritado da voz, né, que eles falam, que a voz, ela começa a ficar como se fosse uma fritada, assim. É esse barulho finalzinho, assim, parece ter alguma coisa fritando nessa história toda. Tem um meme, não sei se o Yannis consegue colocar isso na nossa edição aqui, pelo menos um trechinho da voz dela falando, da Miley Cyrus, que virou meme e tal, que ela fala inteiro como VoiceFry, não lembro nem do que ela falava. The journey is usually the part that you remember anyway.
Aí ela faz a voz assim, como ela vai falando e quase ninguém entende o que ela fala, né? Que eu não sei se é o melhor exemplo de voice fry, mas diz que em inglês isso está sendo muito utilizado. Eu vejo pouca gente no Brasil usando isso, não faz sentido, tá? Mas assim, esse é o voice fry e o segundo é o uptalk. O uptalk é uma questão de você sempre no final da tua frase, você subir o tom e deixar quase um ar de pergunta, mesmo que seja uma afirmação. E isso é difícil de imitar, né, cara, no inglês, mas tudo que eu queria falar pra você é agora, porque as coisas são muito boas desse jeito, e você não queria fazer dessa forma, tem um final em entonação nessa história. Por que eles fazem essa história, tá, Fred? Quando você faz o uptalk... Eu já ia perguntar, por quê? Por que, Caio Camargo? O uptalk, ele dá esse sentido de abertura, então parece que a pessoa tá faltando falta uma pecinha pra ela escutar ainda, então isso gera o tal de engajamento. Então quando tá ali, ele falou alguma coisa, ele vai engatar outra coisa aqui nessa frase, parece que ele não terminou a frase, então a pessoa fica pra escutar a pessoa terminar a frase. Então dá uma ideia de continuidade, ou seja... ainda vai seguir, ainda vem coisa interessante aí. Olha só o que vai acontecer agora. Aí você, o que vai acontecer agora? Então você permanece naquela história, né? E o segundo ponto que eles falam do voice fry é que dá esse baixar o tom, segundo eles, né? Segundo o estudo e tudo mais, ele aumenta a autoridade da pessoa, né, nessa história toda. Muita gente critica que isso é para fazer uma falsa autoridade, mas ela baixa o tom e faz assim. Então, não sei se isso funciona na prática, é dito na matéria, a gente não viu muito isso em português, mas aí, Fred, passei nos testes aqui, consegui vocalmente imitar os dois. Espetacular, espetacular. E inclusive mostrando que é muito sobre entonação de voz e inflexão de voz. A turma que tá aí, né, que busca cursos de oratória e um monte de coisa, tem uma galera aí com um novo método, né, e esse método aí tá sendo aplicado no TikTok. Você tava falando aí, meu velho, e aí eu fui buscar aqui, que eu não tinha visto esse da Miley Cyrus. Mas o interessante, né, Fred, é o seguinte, o que isso está afetando, né? Bom, a gente tem uma geração nova que consome muito isso. Eles estão falando que isso começou a ser um estilo de fala diária, cotidiana. Então as pessoas estão se comunicando desta forma no dia a dia. Eu até peguei, estudando também com você aqui, enquanto estava estudando, tem um sketch de Vocal Fry, que o cara chega num balcão de café e vai pedir o café, a menina começa a falar assim quando ela fala, lá do jeito dela, né? O senhor vai querer café, latte, não sei o que tal. Aí o cara começa a imitar ela, brincando com ela, fala, isso aqui não é minha voz. Não, você escolheu falar assim, que ninguém fala assim. Então ele começa a brincar com ela nesse tom. Então isso ajuda a ilustrar que isso sai de uma questão no digital e começa a ser uma questão mais aberta. Assim como hashtag entrou no cotidiano das pessoas, né? A gente brinca, hashtag e coloca alguma coisa assim, né? As abreviações que a gente usa conversando com o WhatsApp. Então, muitas dessas coisas que começam a ser uma brincadeira, seja numa rede social, seja numa plataforma de vídeo, ou como a forma que a gente consome as coisas, elas abrem. Que, lembrando um outro episódio do Varejo Cast bacana, que a gente falava de ciclos de gerações, quem tinha esse papel antes era a televisão, que colocava uma gíria de novela, né? Não é brinquedo, não. Pô, perfeito! Essa analogia foi perfeita, cara. Eu acho que você fez golaço agora com essa analogia, porque muitas gírias, né, e bordões, né, surgiram e vinham da TV. Escrever um bordão pro personagem pra colar, né, o personagem nessa história. Pra colar. Né, é assim, você medir o sucesso do personagem pelo bordão, né? E, inclusive, a gente tá com a novela agora, né, das 6, que passa muito ali no interior aqui do Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, que tem muitos termos que a gente usa aqui que muita gente, né, pode desconhece. Isso, exato. Tipo, por exemplo, o Laele na Bahia, né, que agora o pessoal do Sul-Sudeste também tá usando e tudo. Ou seja, o TikTok hoje é por onde reverberam essas novas figuras de linguagem, né? Lembrando que os jovens não estão tanto na televisão, né? Então eles estão naquele outro canal, né, cara? Então acontece lá. Exatamente. O negócio, né, cara? Mudou o local só, né? E, cara, sabe que você falando isso, eu acabei de ver também o Vocal Fry pedindo um café, né? E aí o cara começa a imitar e aí ela pergunta, por que você tá usando essa voz? Eu falei, isso é a minha voz. Por que você está usando? Então começa esse diálogo. E eu me lembro de vários amigos meus que falavam sempre assim, para dentro. Eu acho uma linguagem preguiçosa. Então, quando a pessoa não está disposta, então muita fala. Gente... esse amigo meu, quando ele tá muito relaxado, aí ele é de Nova York, ele começa a falar um negócio para dentro, assim. Você vê que quando ele tá empolgado, a voz sai. Eu falei, pô, mas qual é a voz do cara? E é difícil de entender, né? Então, é uma coisa que agora eu tô conectando.
que eu acho que aquela voz assim, e até a postura, se você vê a postura da pessoa no vídeo, né? A gente vai botar o link aí para vocês assistirem também. Você nota que é aquela pessoa que não tá empolgada no trabalho. Então, me parece que liga a desinteresse, preguiça. Uma boa análise também, um golaço, cara, nessa história, porque se isso não tem um ar de arrogância a ser passado, parece uma certa arrogância, parece um ar de superioridade. Quando a pessoa fala assim, acabou, olha, cara, eu acho que é mais ou menos assim, e vai, né? Não precisa, né? Ou eu não tô aí. Em português eu acho que ainda fica meio caricato, parece que a gente tá imitando alguma coisa caricata. Eu acho que em português acho que não colou essa história ainda, porque eu acho que ele não tem a ressonância do inglês, né? Então acho que tem alguma coisa diferente ali acontecendo. Talvez algum expert aí em oratória possa nos escrever nos comentários, explicar isso melhor pra gente. Seja bem-vindo aí, se quiser participar e nos explicar, né, nessa história toda. Mas é um pouco disso, né, nesse contexto. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana, falar um pouco da voz do TikTok, tá? Pra você que tá nos vendo visualmente na história, vocês estão vendo que de repente eu mudei o ângulo de câmera, tá? Não foi proposital, uma câmera minha pifou no meio da gravação, então trocamos aqui de câmera no estúdio. No estúdio CMGO, que é o Estúdios Caio Camargo, onde ele tem uma mega produção. Na verdade, inclusive, eu fui pro Estúdio B, tá? Eu saí do Estúdio A e fui pro Estúdio B. Estúdios Globo perdem e muito para os estúdios CMGO. O complexo CMGO, então, ele tem 10 câmeras voltadas para ele, e aí uma das câmeras pifou. Ao invés de ele fazer para as outras 9, o que é que ele fez? Muda pro Estúdio B, pô. Né? Vou pro Estúdio B, cara. É o meu Procaio, cara. A minha versão do Projac. Minha história. Fred, vamos lá colocar aqui um pouco sobre um to-do que a gente sempre gosta. Não achei legal. Vamos fazer o seguinte: volta agora para essa parte em linguagem TikTok, por favor, meu velho. Vamos lá, Fred, agora para você ver como a gente vai terminar esse episódio. Saca só esses elementos que você tem que fazer no seu negócio. É para não perder nenhuma oportunidade. Sensacional! Bota aí uma Estamos conseguindo. Vamos usar mais isso. Vamos usar mais isso nos nossos reels, nossos vídeos. E lembrando você, né? Tem lá no Instagram, tem reels nossos ali, nossos cortes lá.
feitos pela nova mãe aqui, o Gleb Duarte também, o Yannis aqui nessa história, fazendo os nossos melhores cortes aqui desse episódio e dos outros episódios, você vai ver, e quem sabe a gente tá usando mais dessa linguagem também para engajar mais, né, Fred? Precisamos de engajamento, precisamos do seu compartilhamento, corre lá e nos ajuda ali a bombar esses episódios aqui, galera. Eu fiz teatro, cara, mas eu não vou conseguir fazer isso aí, não, que você tá falando, que eu sou um cara tímido, mas eu acho legal você ser a voz do TikTok do Varejo Cast. Vou tentar. E a gente brinca, né, Fred? Porque tem no nosso backstage aqui, a gente tava falando que a gente tá vendo, tentando buscar qual que seriam esses tons do Brasil e tal. A gente falou um pouco do Era do Horrível quando a gente falou desse tom mais acelerado. Mas tem um vídeo que eu acho que tem um tipo de vídeo no TikTok que, se você, nossa audiência, estiver olhando esse vídeo de vez em quando, um vídeo desse, você vai perceber. Esses vídeos que falam sobre as músicas virais para você usar no seu TikTok para você bombar. E é sempre assim, olha só o que essa música tá falando, trend neste momento, esta música tá bombando mesmo contas pequenas. Cara, 30 pessoas falando exatamente no mesmo tom, a mesma coisa, é incrível, é um copy, é um Ctrl-C, Ctrl-V fantástico de modelo de linguagem. Isso parece uma linguagem viciante das pessoas que falam dessa maneira. É incrível isso, Caio, cara. eu queria saber o seguinte, aí a nossa audiência pode nos ajudar. Será que em todos esses programas, softwares e soluções de inteligência artificial tem um que module a voz já desse jeito? Será? Uma boa pergunta, é possível que existe alguma coisa assim? Eu sei que existe muito desses conteúdos já pré-gravados de voz, de CapCut e tudo mais, que tem umas narrações que são sempre iguais, né? E eu acho que aí em algum momento as pessoas começam a imitar aquele tipo de conteúdo que fala, né? Você percebe quando o cara fala kkkk, quando tem uma narração de texto, alguma coisa, o cara bota até um kkk nessa história, né? Vamos lá, Fred, pra gente falar aqui quais são, então, os to-dos nessa história aqui. Vamos lá, quero entrar no TikTok, Fred, quero começar a entender essa linguagem, quero começar a tentar criar um conteúdo. Quais são as orientações do nosso TikTok Voice aqui, específicas pro varejista hoje? Vamos lá, Caio, então vamos de dicas, e lembrando, né, você que está nos ouvindo aqui, você pode acessar o resumo desse episódio com essas dicas de como utilizar. Sempre os episódios de terça-feira, o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências gera um material para que você possa fazer reuniões com o seu time, para que você possa ver qual estratégia e como você pode implementar no seu negócio. Sempre vai estar o link aí para você acessar, ou vai estar um outro caminho, que às vezes pode ser via o nosso Instagram, às vezes pode ser direto. Então fica ligado aí, porque em cada episódio de terça-feira a gente tem um conteúdo extra para você. Normalmente, assim, o caminho mais fácil é você estar no nosso canal do WhatsApp, que o link está aqui no descritivo do episódio. Vai lá, porque vai todo o material para lá, e é a maneira mais fácil de você acessar esse conteúdo, como também o conteúdo do Dia das Mães, né, do episódio passado, tá tudo no mesmo lugar. Então, beleza, a primeira dica é escolha o tom de voz, né? Então, fundamental, a gente tem falamos agora até de modulação, que é uma modulação específica para o TikTok. Então, o tom de voz depende muito do seu público-alvo. A questão da consistência é muito importante, né? Então, um tom de voz consistente, que ele se repita em todas as publicações, até porque vira branding também, né, Caio? Vira identidade da marca, né? Quando você tem ali a consistência no seu tom de voz, né? Isso é muito importante. Aquele exemplo que eu usei, por exemplo, do chefe lá do Maiorca, né, Antônio Maiorca, que ele fala, tchau, ragazzi, ele começa com uma introdução, uma frase, ele solta uma frase dele e dá o conteúdo. O chefe Otto também fala, meu nome é chefe Otto, e começa a falar alguma coisa. Eu acho, acha a sua essência nessa história e cria uma consistência dessa essência, né, cara? É isso aí. E por fim, adeque a plataforma, né? Então, por exemplo, o TikTok que a gente está falando, ela permite, né, e não só permite, como o interessante é que você seja mais casual, mais criativo por lá, né? Então essa é a primeira, escolha o seu tom de voz. Qual a próxima dica, Caio Camargo? A gente fala das técnicas vocais, então a gente já falou para duas, para você tentar observar, e vale buscar, por exemplo, lembra que a gente falou que você pode buscar coisas também? Busca lá Vocal Fry ou Uptalk no próprio TikTok, para você ver pessoas usando esse tipo de tom, ensinando a usar esse tipo de tom nessa história. Além de Uptalk e Vocal Fry, vale a pena também ligar um pouco nessa variação de volume e velocidade que a gente falou, esse jeito muito peculiar de falar nessas redes sociais, né? De criar uma narrativa. Não precisa ser você, pode ser um funcionário, pode ser inclusive uma locução feita por inteligência artificial, às vezes, em alguns casos, nessa história toda, certo, Doc? Isso, cara, isso é muito importante, né? Porque quanto mais você souber dessas técnicas, mais você vai ver o que faz sentido, né? Porque lembrando, né, Caio, isso é fundamental pra gente. Não é você copiar o que tá aí. É você entender o que tá aí e você ver o que faz sentido implementar
na sua identidade, né? Porque isso passa a ser a identidade da sua marca ou a sua identidade. É que aquele lance mesmo que a gente fala do Tudum, né, do Netflix, aquilo passou a ser a identidade do Netflix pausa. Como é que faz a Netflix? Tudum. E segundo diz, é uma batida na mesa, né? Tudum. Esse Tudum, inclusive, que eu acho legal, é o nome do evento anual deles, onde eles passam as novidades. Chama Tudum. Tudum, cara. Cara, muito, muito bom. Então, isso é fundamental, né, que faça sentido dentro da sua identidade. E aí vem o terceiro elemento, a terceira dica, que faz todo o encaixe em relação ao que eu acabei de falar, que é que você seja autêntico, né? Ou seja, se você só repete o que está aí, você está copiando o que está aí, você perde a sua autenticidade, que, no meu ponto de vista, é a sua maior vantagem competitiva, é o que te diferencia, né? Então, você ter suas próprias narrativas pessoais, as suas histórias contadas, você engajar e interagir diretamente com os seus seguidores, com as pessoas que interagem com aquele seu conteúdo, né? E, principalmente, você ter um conteúdo que as pessoas também gostem de relatar para outras pessoas, olha que coisa interessante, aí chamam você para lá, né? Então isso tudo é fundamental, ou seja, você engaja através da sua autenticidade, através de quem você é. Exato, e por último, para finalizar, o velho e bom PDCA nessa questão, né, cara? Foi lá, criou alguma coisa, produziu, não escalou, muda, né? Vamos fazer feedback, ajuste de conteúdo, vai se adaptando, né? Você não vai ter resposta pronta para tudo e não, provavelmente, vamos lá, quase 100% nessa probabilidade aqui, mas pelo menos uns 90% eu jogaria aqui com uma aposta, você vai mais errado que acertar. Então a gente vai melhorando as coisas e aperfeiçoando elas ao todo momento, mas a primeira vez que você joga dificilmente vai ser tão bom, né? Hoje quando a gente olhar talvez um conteúdo que eu e o Fred fizemos, talvez na primeira vez que a gente fez um podcast junto, foi com certeza muito pior do que foi o desenvolvimento, o aperfeiçoamento que trouxe a gente até aqui hoje, né? Qualquer vídeo que a gente tenha feito no passado, né, antes de gravar, eu lembro que a primeira vez que eu precisei ligar uma câmera e falar, eu parecia uma estátua de medo da câmera. Hoje a gente não tem mais essa história porque a gente vai se aperfeiçoando. Então, vá gradativamente aprendendo, vai sempre com essa mente de aperfeiçoamento, tá? Que todo dia você pode ser um pouquinho melhor nessa história que você tá fazendo hoje. É isso mesmo, cara. E lembrando, quando o Caio fala em mudar, não é mudar a sua essência. A sua essência é a base, né? Ela é transversal em qualquer coisa. Você muda o como você está utilizando as ferramentas, as técnicas, os métodos que a gente apresentou e outros que existem aí para reverberar, para transbordar a sua essência, a sua autenticidade, né? Então, é usado para potencializar e para engajar. Então, isso é uma reflexão super importante quando a gente está falando de tendência, porque o que a gente vê, né, Caio, é que essas tendências muitas vezes são utilizadas sem nenhum tipo de consciência, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de encaixe na estratégia, sem nenhum tipo de pensar no brand, na identidade, né? Então isso acaba muito mais prejudicando do que ajudando. E dessa forma a gente termina agora o episódio do Varejo Cast dessa semana. Aliás, parece o Salsicha do Scooby-Doo falando, não parece? Ô, Scooby! Meu filho. Minto, não é o Salsicha, parece o Barney do Fred falando. Barney. Ei, Fred, gostaria de fazer um negócio com você. Olha aí, cara, quem criou isso aí foi o Barney. O Barney. Não, parece o Barney falando com uma coisa do TikTok. Sensacional, Fred Flintstone. Então, agora, olha só, eu tô imitando o Barney e falando com o Fred ainda, cara, olha só. E desta forma descontraída a gente termina esse episódio do Varejo Cast Tendências e Independências dessa semana. Lembrando pra você, terça-feira tem Tendências e Independências, quinta-feira tem Varejo Cast News e muitos materiais. Se inscreve no nosso canal ali no WhatsApp, participa, o link tá aqui embaixo, tá bem legal. Vamos uma hora fazer uma comunidade cada vez maior aqui do Varejo Cast, certo, Bess? Certíssimo, meu velho. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.